e foi levado junto com todo o povo de Judá para o cativeiro da Babilônia no ano de 586 a.C., por causa da rebeldia do povo de Judá. E foi levado exatamente por esse rei, do qual nós iremos discorrer, Nabucodonosor. Mas não foi Nabucodonosor, pastor Lucena, que levou o povo para lá. Foi Deus que ordenou que todos se submetessem a Nabucodonosor, a Babilônia, por 70 anos. E há daqueles que não fossem para Babilônia, porque Deus tinha entregue o povo de Israel ao reino da Babilônia exatamente para discipliná-lo, para corrigi-lo, para ter um encontro com aquele povo mesmo em terras estranhas. E muitas vezes Jesus faz assim, nos leva, nos tira do lugar confortável, nos leva para uma terra estranha, para um lugar que nós não queremos ir, para lá, não só nos disciplinar, nos corrigir, mas também para fazer grandes coisas, operar poderosamente. Louvado seja o nome na nossa vida. Quem pode dar glória para Jesus? Diga: Jesus, eu estou disposto, eu estou disposta, aleluia, que o teu Espírito me conduza para onde quer que o Senhor quer que eu vá, porque eu quero aprender de ti, quero ser corrigido por ti, aleluia, e quero ter uma experiência mais profunda contigo, como teve o povo de Israel ali na Babilônia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aqui, meus queridos irmãos, nós temos o livro de Daniel, aonde esses três homens passaram por experiências sobrenatural e profunda com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1, Daniel teve aquela experiência em que ele foi testado para comer do manjar do rei, mas ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele colocou no seu coração, junto com esses três companheiros, de se alimentar de uma forma diferente. Ali estava o primeiro teste de Deus para aqueles homens numa terra estranha. Eles resolveram abrir mão, certamente, daquele manjar, de muitas coisas maravilhosas, talvez até melhores do que havia comido lá em Israel. Mas eram manjares oferecidos aos deuses da Babilônia, porque aonde de chegar à mesa do rei, era oferecido aos seus ídolos. E, aleluia, Daniel, aleluia, bendito é o nome de Jesus, e os seus três companheiros não quiseram se contaminar, por mais que aqueles manjares fossem, provavelmente ou talvez, mais saborosos do que os manjares lá da terra de Judá. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, que o Senhor nosso Deus nos dê força, que nós possamos ter a mesma postura, a mesma firmeza, aleluia, de Daniel e seus amigos, e dizer para o Senhor: meu Deus, me ajude, aleluia, porque são muitos manjares maravilhosos, gostosos, mas eu assento no meu coração, Senhor, assim como aqueles homens, e não me contaminar com os manjares desta moderna Babilônia. Aleluia, Jesus. E muitas vezes nós ficamos maravilhados com os manjares da Babilônia moderna, mas faça como aqueles três homens, porque Deus tem um manjar muito mais saboroso, aleluia, para mim e para a sua alma. E depois temos agora no capítulo 3, esses três homens que foram grandemente provados por Deus. O rei Nabucodonosor, soberbo, arrogante, até aquele momento não tinha o conhecimento de Deus, que passara depois a ter, resolve fazer uma grande estátua de 20 metros de altura, colocou na planície de Dura, para que a partir dali todos os povos, línguas e nações fossem, não voluntariamente,
não espontaneamente, mas fossem obrigados a adorar aquela estátua do rei Nabucodonosor. Ou seja, todas aquelas pessoas estavam sendo obrigadas a aderir à religião do rei. Todas aquelas pessoas estavam com o peso do Estado babilônico, obrigados a adorar aquela estátua. E lembro-me que também aqui no Brasil, a partir de 1500 até o ano de 1890, nós também tínhamos uma religião obrigatória aqui no Brasil. E nós não podíamos ter outra fé, porque se tivéssemos, seríamos perseguidos, seríamos discriminados. Lá de Pernambuco, pastor Rinaldo, ainda muito tempo depois, mesmo depois de não ser mais uma religião obrigatória, muitos pastores foram perseguidos, apedrejados. Lembro que o pastor contou que tem um livro de um escritor evangélico de Pernambuco, Josué Silvestre, onde ele conta que pegou testemunhos orais de muitos pastores que saíram escondidos em